A paz do Senhor, pré-adolescentes, bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse novo trimestre. Olha, eu quero dizer que é um privilégio eu estar aqui conversando com vocês agora para dar essa aula. E eu quero saudar você que esteja nos visitando hoje. Quero dizer que você é muito bem-vindo em nosso meio. Coloca aí no chat, escreve seu nome, dá um oi para que a gente possa te cumprimentar. E agora, antes de começar a nossa aula, eu quero fazer uma oração junto com vocês. Vamos lá, fechar os nossos olhos. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais esta manhã de domingo que estamos aqui. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Deus, eu peço para que o Senhor fale ao coração de cada pré-adolescente que está assistindo essa aula. Não só pré-adolescente, mas se tiver algum adulto, alguma criança, igualmente que o Senhor também fale ao coração dessa pessoa por meio das verdades que vão ser ministradas aqui nesta aula, Pai. Abra os corações para que eles possam receber a sua palavra. No nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir, antes de tudo, para você aí pegar um papel, uma caneta, para você anotar durante a aula os pontos importantes, os pontos, né, que você achar mais interessante, alguma pergunta que você tiver, as referências bíblicas também, que é muito importante a gente pegar esses versículos para ler depois. Quero convidar você a fazer isso agora, caso você ainda não tenha feito. E aí, nós vamos também ler agora a nossa Bíblia. Vamos abrir no texto da nossa lição, que é a lição de número 2, que tem por nome Crescimento Saudável. Vamos abrir em 1 Timóteo 4:8, na página 418. Vamos ver quem vai achar primeiro aí de vocês. A minha eu já achei, porque estava marcada, mas vamos lá. 418, 1 Timóteo 4:8. Acharam? Vamos ler? Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esse versículo é o texto base da nossa lição de hoje e nós vamos falar mais sobre ele no decorrer dessa aula. Então, como eu já falei, o título da nossa lição é Crescimento Saudável. E nós vamos estudar alguns pontos que são fundamentais para o nosso desenvolvimento físico saudável, mas principalmente para o nosso desenvolvimento espiritual. Vocês, pré-adolescentes, estão vivendo nesse exato momento uma fase muito importante da vida de vocês, uma fase onde vocês são bombardeados de informações, onde vocês são bombardeados de pensamentos, talvez algumas dúvidas, pessoas que transmitem ideias erradas para vocês, talvez na escola ou em outros lugares. E, neste momento, vocês estão cada vez mais fortalecendo uma base de convicções. Convicção é tudo aquilo que a gente acredita. E nós, vocês, principalmente nessa fase, têm que firmar todas essas suas convicções na palavra de Deus, porque ela é a única verdade, vocês já sabem disso. Jesus, lá em Mateus 7, disse assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, que vocês, pré-adolescentes, possam construir essas convicções de vocês com base na rocha, que é Cristo. Agora, para começar a nossa lição, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e aí vocês respondem aí no chat. Qual a sua altura? E aí, você sabe qual a sua altura? Se você não sabe, pode colocar assim o que você acha que é. Ó, eu tenho 1,67 m. Alguns de vocês são do meu tamanho, eu acho, outros são um pouco menores, mas coloca aí no chat a altura de vocês ou o que vocês acham que tem. Uma criança de 5 anos, mais ou menos, ela tem, em média, 1,09 m. Então, pelos valores que vocês devem ter colocado aí, eu consigo saber que de 1,09 m, quando vocês tinham 5 anos, até agora, né, que vocês têm 11, 12, vocês cresceram bastante, não é? Vocês eram pequenininhos, hoje vocês já são grandes.
Então, pela altura de vocês, eu consigo medir o crescimento de vocês, o crescimento físico. Mas e se eu quisesse medir o crescimento espiritual de vocês? Como eu poderia fazer isso? É um pouco mais difícil, né? Um pouco mais complicado, porque não tem uma régua para você medir o crescimento espiritual. O crescimento espiritual, ele é demonstrado por meio das nossas atitudes e por meio do nosso comportamento. Então, a gente vai ver um pouco mais sobre isso também nessa aula. Para começar, eu quero iniciar explicando um conceito para vocês, um conceito que nós vamos ver durante toda essa aula também. E esse conceito é mordomia cristã. Vocês já ouviram falar disso? Mordomia cristã. Bom, o que é um mordomo? Vocês sabem o que é um mordomo, não é? Vocês já devem ter visto, talvez, em um filme, um mordomo, que é aquela pessoa que se veste de terno e cuida da casa. O mordomo, ele é um criado, o criado principal de uma casa. Geralmente, nessas casas de reis, assim, de gente rica e importante, tem um mordomo. E aí esse mordomo é um servo que ele cuida, ele administra os bens de uma casa. Mas ele não é só um servo, Ele é alguém a qual o senhor dele, tem uma confiança. Ou seja, o senhor do mordomo confia a ele os seus bens. E na Bíblia, esse conceito de mordomia cristã, ou de ser um mordomo, ele diz respeito a todo serviço que o crente realiza para Deus. E ele também ele diz respeito também ao nosso comportamento diante de Deus e diante dos homens. Então, nós somos mordomos de Deus, nós somos mordomos de Cristo, nós somos imagem e semelhança dele, nós servimos a ele e nós somos instrumentos nas mãos dele. Então, tudo que envolve a nossa vida, o nosso físico, o nosso emocional, o nosso espiritual, tudo isso faz parte da mordomia cristã. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos para Deus e a forma como nós nos portamos em todas as áreas da nossa vida. Porque tudo o que nós somos e tudo o que nós fazemos é para glorificar e agradar a Deus. E se nós servimos a Ele e Ele confiou a nós a sua obra, então nós devemos fazer tudo para a glorificação e para a exaltação do seu nome. Nós também não somos só mordomos de Deus nas coisas que Ele nos confia fazer. Nós também somos mordomos de Deus no cuidado com as nossas próprias vidas. Vamos ler comigo agora na Bíblia, na página 218, se você tem a Bíblia devocional. Se você não tem, abre em 1 Coríntios 6:19. Vamos lá, página 218, 1 Coríntios 6:19. Esse é o ponto 1 da nossa revista. 218, e agora vocês ganharam de mim, eu acho, porque eu estou demorando aqui para encontrar. Achei. 218, versículos 19 e 20. Vamos lá ler. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Bom, vocês já sabem, que no momento em que nós aceitamos a Cristo e que nós vivemos uma vida, uma nova vida, nós recebemos de Deus o Espírito Santo, isso aí. E nós nos tornamos, neste momento, o que acabamos de ler, templo do Espírito Santo. Então, o nosso corpo, ele não é nosso, ele é de Deus. E se nós somos mordomos de Deus, como eu acabei de dizer, em tudo na vida, então nós também devemos cuidar do nosso corpo, não é mesmo? Vocês sabem disso. O nosso corpo, ele deve ser santo e agradável a Deus.
Se nós somos morada dele, nós devemos conservar os nossos corpos puros, limpos, agradáveis e saudáveis para ele. Agora, eu quero mostrar aí para vocês 3 pessoas. E aí, observem essas pessoas, que depois a gente vai falar sobre elas. Filha, já fez devocional hoje? Já vou. E você já orou hoje? Eu vou, pai, daqui a pouco. Peraí, tem que passar dessa fase primeiro. Hein, você viu a foto que a Natasha postou no Instagram? Gente, quem que aquela garota tá pensando? Gente, você viu a roupa que ela tava usando? Que horrorosa. E aqui, você ficou sabendo também que ela terminou com o Jorge? Menina, nem te conto. Ela terminou com ele no aniversário da Rita. Eu tava lá, eu vi tudo. Terminei o jejum hoje. Fome. E aí? Agora que vocês viram essas pessoas estão mantendo os seus corpos puros, limpos, santos, saudáveis, agradáveis a Deus? E aí? Algumas delas podem até dizer que estão orando ou que estão lendo a Bíblia, mas elas não estão agindo totalmente como um mordomo de Deus. O nosso corpo, pré-adolescentes, é um lugar consagrado para o serviço ao Senhor. É um lugar onde se rende sacrifício, onde se rende adoração a Deus. E isso deve ser demonstrado por meio das nossas atitudes. Tanto atitudes espirituais, como orar e ler a Bíblia, e ter comunhão na igreja, né, jejuar. Tanto também deve ser demonstrado por meio das nossas atitudes físicas. Como, por exemplo, o cuidado com que você fala, as palavras que você usa, as conversas que você participa, a forma como você se veste e também o cuidado que você tem com o seu próprio corpo. E até mesmo uma alimentação saudável. A revista de vocês falou exatamente sobre esse ponto, sobre a importância de vocês terem uma alimentação regrada, equilibrada, mas vocês já sabem disso. O que eu quero que vocês entendam é que tudo isso que eu citei aqui agora demonstra se nós estamos sendo bons mordomos de Deus por meio do nosso corpo. Não significa também, né, eu falei de alimentação saudável, a revista fala de alimentação saudável, não significa também que quando nós formos numa festa, nós não vamos poder comer um salgadinho, um docinho, porque não é saudável. Nós devemos ter uma alimentação equilibrada e ter cuidado, né, com esses exageros. A Bíblia nos ensina a sermos moderados em tudo na vida. E falando de comida, principalmente, nós devemos fazer tudo com moderação, para a glória de Deus. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que estão os seus músculos? Isso aí, músculo. Músculo. Tá forte? Tá meio fraco, né? O meu tá meio fraquinho. E os seus músculos espirituais? Como é que eles estão? Músculos espirituais? Como assim músculos espirituais? Que músculo espiritual? Nessa analogia que eu acabei de fazer aqui, músculo espiritual seria a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. Então, assim como um músculo, né, do corpo precisa de musculação para ficar forte, para crescer, para aguentar mais peso, os nossos músculos espirituais também precisam de exercício para se fortalecer. Então, como um músculo precisa de musculação para ficar forte, nós precisamos desses exercícios espirituais para fortalecer o nosso espírito, para ficarmos mais íntimos do Senhor, para que a gente consiga aguentar e suportar momentos tristes, momentos difíceis com fé. E o que seriam esses exercícios espirituais?
Eu imagino que vocês, né, devem saber. E aí, o que seriam eles? Orar. O que mais? Ler a Bíblia, claro. Ter uma vida, né, de devocional com Deus. Tirar um tempo para jejuar. Todas essas coisas são exercícios espirituais. E se um músculo do corpo deixa de ser exercitado, deixa de ser movimentado, o que acontece com ele? Enfraquece. Ele fica murcho. Sabia que se você parar de movimentar os músculos do seu corpo, o seu corpo, com o tempo, você pode até perder os seus movimentos? É verdade. Então, imagina com a nossa vida espiritual. Imagina se nós não praticarmos esses exercícios espirituais diariamente para poder fortalecer o nosso espírito. Se nós não fizermos isso, vai acontecer com a nossa vida espiritual a mesma coisa que acontece com o músculo se não for movimentado. Ele vai ficar fraco, ele não vai aguentar nada, ele vai ser murcho, ele vai ser sem vida, ele vai perder a vida. Agora, vamos ler de novo o versículo que a gente leu lá no início da nossa aula, 1 Timóteo 4:8. Está na página 418. Vamos lá, abre de novo comigo. Página 418. 1 Timóteo 4:8. 4:8. Vamos lá. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Quem escreveu esse versículo foi Paulo, numa carta a Timóteo. E quando ele diz assim, né, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Quando ele diz isso, ele também não está querendo dizer assim que exercício físico não serve para nada, não faz. Não é isso. Ele está querendo dizer que aproveita para pouco, porque, né, não deve ser a coisa principal da nossa vida. E aí ele continua, mas a piedade para tudo é proveitosa. Piedade. O que é piedade, Larissa? A revista de vocês, ela trouxe esse mesmo versículo, no ponto 2, ela trouxe esse mesmo versículo em outra versão. E aí, nessa outra versão, ela traduz a palavra piedade como exercício espiritual. E piedade é exatamente isso. É exercício espiritual, é santidade, é uma vida de adoração ao Senhor. Não só adoração de levantar as mãos, cantar, adorar na igreja. Não é só essa adoração. É viver uma vida por completo glorificando a Deus e fazendo as coisas em adoração a Ele. É uma vida de dedicação ao Senhor. E aí Paulo fala, a piedade para tudo é proveitosa. Proveitosa é algo que merece ser buscado, proveitoso, né? Algo proveitoso é algo que tem muito valor, é algo que precisa ser desejado. E aí ele continua no versículo, a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ou seja, esse exercício espiritual, a piedade, ela tem promessas para uma vida presente e para uma vida futura. A piedade, ela é apresentada a nós como um caminho para uma vida abundante, para uma vida plena, para uma vida feliz em Cristo Jesus. E também ela nos é apresentada como um caminho para a vida eterna. E o resultado desse exercício espiritual, o resultado da piedade, não são músculos fortes. É viver uma vida em Cristo hoje e ter uma vida eterna com Ele, para sempre no céu. Glória a Deus por isso, não é? Glória a Deus por essa esperança que nós temos. E glória a Deus porque nós temos este caminho que é Jesus e que nós podemos seguir o caminho da piedade para chegar até o céu. E como a própria revista de vocês colocou, tudo bem, é importante, né, exercitar o seu corpo, é importante fazer atividades físicas, principalmente nessa fase de pré-adolescência, mas isso não deve ser a prioridade de vocês. O exercício espiritual deve ser a prioridade de vocês, porque ele é muito mais proveitoso.
Então, que você, pré-adolescente, possa se esforçar nesses exercícios espirituais. Que você possa se esforçar na piedade. Porque assim, os seus músculos espirituais vão ser fortes. E você será um cristão saudável e um cristão que vai conseguir vencer todos os desafios que vão surgir na sua frente. Porque esses músculos espirituais vão estar muito bem fortalecidos. Agora, você pode estar, falando aí dentro da sua cabeça, tá bom, eu preciso me esforçar mais na piedade, eu preciso ser um cristão melhor, eu preciso ser um melhor mordomo de Cristo, eu preciso me esforçar mais nos exercícios espirituais, mas como que eu posso começar a fazer isso? Como? A minha vida é tão corrida, eu não tenho tempo. A nossa vida é tão corrida, na maioria dos dias. Eu imagino que vocês, acorda e aí vai para a escola ou assiste aula online, e aí chega, tem que fazer exercício, colocar no portal, o professor corrige, estuda para a prova, e depois volta para casa de novo e come, e pega, joga joguinho e vai para a igreja. Quando chega no final do dia já, ai meu Deus, não deu tempo. Mais um dia passou, não deu tempo de orar, não deu tempo de colocar o devocional em dia. E aí, chega no dia seguinte, acorda, vai para a escola, aula online, tudo de novo. No final também não deu tempo. Mas a gente não pode usar a desculpa do tempo para sempre, tá? Porque, na maioria das vezes, ela não é válida. Na maioria das vezes, a gente, inventa, fala que não tenho tempo, mas, na verdade, a gente tem tempo sim. E nós, assim, como eu falei que nós devemos ser mordomos de Deus, nós devemos também ser mordomos do nosso tempo. Peraí, mordomo do tempo? Como assim? Se a gente glorifica a Deus em tudo na nossa vida, nós também temos que glorificar a Deus na forma como nós organizamos o nosso tempo. Isso é algo que também nós devemos fazer para a glória de Deus. E se você quer saber como que eu posso organizar o meu tempo, como que eu posso ser mordomo de Deus, ser mordomo do meu tempo para a glória de Deus, eu tenho uma palavra para você: disciplina. É assim que você vai conseguir. Deus, ele nos concedeu um dia de 24 horas. E é muito possível a gente fazer todas as coisas que a gente precisa nesse dia de 24 horas, desde que a gente tenha disciplina e que a gente saiba dividir o nosso tempo. E saber organizar o nosso tempo também faz parte da mordomia cristã. Ou seja, você precisa separar um tempo no seu dia para fazer suas coisas. Um tempo para a sua atividade da escola, um tempo para as tarefas que você vai fazer em casa, lavar a louça, tirar um lixo, arrumar seu quarto. Mas, principalmente, você precisa separar um tempo para o seu exercício espiritual. Como eu acabei de falar, nós precisamos de exercícios espirituais, então você precisa ter disciplina para organizar um tempo para isso. A gente não vai passar 24 horas do nosso dia orando de joelhos, lendo a Bíblia. Nós não vamos, bom seria se conseguíssemos, mas nós não vamos passar as 24 horas do nosso dia fazendo isso. Mas você precisa dedicar um momento específico do seu dia para isso. Um tempo onde você vai entrar no seu quarto, fechar a sua porta, pegar a sua Bíblia, desligar do celular, desligar de todas as coisas que aceleram a sua cabeça, porque nós hoje, gente, nós vivemos numa sociedade, a revista também fala sobre isso, nós vivemos numa sociedade que não tem tempo para nada, que é acelerada e está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, você precisa dedicar um tempo para você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, se desligar de todas essas coisas, desacelerar e ler a sua Bíblia. E orar a Deus, conversar com Deus, com calma, aproveitando esse momento, se alegrando nesse momento, se deleitando na palavra de Deus, sentindo prazer em fazer isso, em estar ali a sós com Deus. É claro que os momentos que nós temos de devocional familiar, onde nós sentamos, lemos a Bíblia juntos e oramos juntos, eles são muito importantes, eles também são muito especiais. Mas é muito importante também que você tenha esse momento a sós com Deus. Você e ele conversando. Isso gera intimidade.
Nós precisamos ter intimidade com Deus, Ele é o nosso Pai. Assim como você tem intimidade com o seu Pai, nós também precisamos ter intimidade com o nosso Pai, que é Deus. Você já fez isso? Você já teve um momento assim, uma experiência assim, onde você entrou no seu quarto e leu a sua Bíblia e orou e aproveitou aquele momento, sem pensar em mais nada, sem pegar no celular, sem se distrair com as coisas, sentindo uma verdadeira alegria de estar ali? Se você ainda não teve uma experiência assim, eu te convido a fazer isso hoje mesmo. A você entrar no seu quarto e você ter esse momento a sós com Deus. Porque vai ser uma experiência maravilhosa, tenho certeza. Vamos ler agora? Vamos ler 1 Coríntios 9, 25. E aí eu vou ler com vocês a versão que está aqui na revista, na primeira página. Vamos lá. Primeira página da revista, que tem esse versículo. 1 Coríntios 9, 25. Abriu aí? Diz assim: todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Um atleta, para receber o seu prêmio, ele tem que trabalhar duro. Ele tem que se alimentar bem, ele tem que fazer exercícios pesados, ele tem que ter uma rotina de disciplina. Palavra que eu falei para vocês aí, disciplina. Um dos jogadores de futebol mais famosos do mundo, né, considerado o melhor jogador de futebol do mundo, ele deu uma entrevista, ele falou que ele treina cerca de 4 horas por dia, todos os dias. Faça chuva, faça sol, feriado, dia de semana, frio, calor, não importa. Todos os dias, 4 horas por dia, ele está lá, se exercitando, treinando. E isso ele faz porque ele tem disciplina. E porque ele está buscando o seu prêmio. Ele está buscando um título. Ele está buscando, como Paulo diz aqui, uma coroa, né, de folhas de louro, ou uma coroa que é corruptível. Uma coroa que estraga. Ela não tem valor. Mas nós, pré-adolescentes, nós não estamos buscando essa coroa. Nós não estamos buscando algo que não vale nada. Nós estamos buscando a coroa da vida no céu. Nós estamos buscando uma vida eterna com Jesus no céu. Então, assim como um atleta se esforça muito para correr atrás de um prêmio, de uma coroa que não vale nada, nós devemos nos esforçar muito mais. Trabalhar muito, muito mais duro, porque a coroa que nós estamos buscando é maravilhosa, ela nunca estraga, ela dura para sempre. E nós estaremos no céu com Jesus quando a gente receber ela. Então nós temos, que trabalhar muito duro. E aí, se você está dizendo agora, nossa, eu quero essa coroa, eu quero me esforçar para ter essa coroa da vida. Então, você pode começar a colocar em prática todas as coisas que foram ensinadas nessa lição. Porque fazendo isso, você vai estar se esforçando e buscando essa coroa. Então, você deve glorificar a Deus com a sua vida, sendo um mordomo de Cristo. Você deve ser pré-adolescente. Um pré-adolescente que tem moderação em todas as coisas. Um pré-adolescente que mantém o seu corpo santo, limpo, agradável a Deus, saudável para Deus. Um pré-adolescente que se esforça na piedade. Um pré-adolescente que se esforça nos exercícios espirituais. Um pré-adolescente que não tem só os seus músculos físicos fortes, mas os seus músculos espirituais fortes. Um pré-adolescente que tem disciplina, que sabe organizar o seu tempo, que separa um tempo específico do seu dia para ter um momento com Deus. Não espere, pré-adolescente, ficar adulto para começar a fazer essas coisas. Não pensa assim, quando eu tiver 15 anos, aí sim eu vou me esforçar. Quando eu tiver 15 anos, aí sim eu vou ter uma vida, né, de adoração a Deus. Quando eu fizer 18,
Eu vou ter uma vida de oração. Eu vou orar todos os dias, eu vou buscar a Deus. Eu quero ser um adulto cheio de Deus. Então, quando eu tiver 18 anos, eu vou começar a buscar. Não, pré-adolescente. Comece hoje. Em Eclesiastes 12:1, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, você precisa honrar a Deus agora, pré-adolescente, enquanto você é jovem. Muitas decisões que vocês vão precisar tomar, não só na pré-adolescência, mas pelo resto da vida, elas vão depender de uma direção do Espírito Santo na sua vida. E você só vai conseguir tomar essas decisões com sabedoria se você tiver intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Deus, intimidade com a palavra de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Todos. Não só os adultos pecaram e precisam da glória de Deus. Não, todos. Mas a Bíblia continua dizendo, nesse mesmo texto, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós pecamos. Nós estávamos afastados de Deus, mas por meio do sacrifício de Jesus, por meio da redenção que há em Jesus, nós fomos justificados. Glória a Deus por isso, glória a Deus. E se nós fomos justificados, então nós temos que viver como justos. Nós temos que viver praticando todas as coisas que foram ditas aqui nessa lição. Amém? Eu espero para adolescente que você tenha entendido todas as mensagens dessa lição, que Deus tenha falado ao seu coração. E neste momento eu quero convidar você a ofertar. Nós sabemos que todas as coisas, né, que estão aqui, todos esses aparelhos maravilhosos que nós temos aqui, tudo isso precisa das suas ofertas para continuar sendo mantido. E assim como nós vimos nessa lição sobre a mordomia, a oferta, né, a forma como nós tratamos o nosso dinheiro, ela também diz respeito à mordomia cristã. Então, nós temos que glorificar a Deus, agradar a Deus também com as nossas ofertas. E devemos fazer isso com alegria. Então, eu convido você a ofertar neste momento. Está aí aparecendo embaixo todos os meios pelos quais nós podemos fazer isso: o PicPay, o Pix, as contas da igreja, ou então você pode trazer, né, o seu dinheiro à igreja à noite para ofertar. E vou dar esses momentos para vocês ofertarem aí. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Infelizmente, que triste, mas foi uma aula muito proveitosa, eu acredito, para vocês. E glória a Deus por isso. Vamos orar agora para finalizar? Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa aula. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou ao meu coração por meio dessa aula e que o Senhor também ministrou a todos aqueles que estão ouvindo. Senhor, eu peço para que cada pré-adolescente que está me ouvindo neste momento, que ele possa, Deus, ser tocado, ser constrangido pelo Senhor. Que ele possa, Deus, se esforçar numa vida na piedade, numa vida se esforçando para buscar aquela coroa, Senhor, a coroa da vida. Que eles possam, Senhor, ter moderação em todas as coisas. Que eles aprendam, Deus, a cada dia serem bons mordomos do Senhor para a sua glória, para a sua honra. Que eles tenham, Deus, cada dia mais intimidade contigo, para que eles possam passar, Senhor, para que eles possam suportar com sabedoria todos os desafios, Deus, que vão surgir a eles nessa fase tão importante da vida. Eu oro, Senhor, para que a cada dia eles consigam compreender mais e aplicar mais, Senhor, a sua palavra à vida deles. E que o seu Espírito Santo possa trazer transformação a cada um dos que estão me ouvindo neste momento. No nome de Jesus. Amém. Tchau para adolescentes.